esse povo do Distrito Federal, que é um povo vitorioso, é um povo trabalhador, com muita capacidade, que é a síntese do Brasil, tem a capacidade de demonstrar para todo o país que nós podemos aqui fazer um piloto de educação pública para o Brasil. E consiste em cuidar, primeiro, já cedo, cuidar da criança. Então, a questão da creche. Ter creche pública para todas as crianças nessa faixa de idade. Então, nós vamos cuidar da infância como uma política pública central. Cuidar da infância, cuidar do futuro do nosso país de uma forma absolutamente dedicada e integral. Por isso que tem que ter creche, e a creche não é só para permitir que os pais trabalhem, não, com tranquilidade e segurança. Creche é para ajudar o desenvolvimento intelectual das crianças, porque é nessa fase da vida que há o desenvolvimento cerebral, é nessa fase da vida que há as conexões dos neurônios, nessa fase da vida que precisa ter estímulos adequados para poder ter um desenvolvimento completo. Está provado cientificamente que a criança que tem acesso à creche, ela tem uma alfabetização muito mais rápida e eficiente e tem um desempenho no ensino regular também melhor do que a que não frequenta a creche. Enfim, então nós temos que cuidar disso com muito carinho, da creche, ter a pré-escola, 4, 5 anos de idade, e o ensino integral, a escola integral, mais que o ensino integral, a escola integral. Vamos ter que reformular essas escolas? Vamos ter que construir escolas? Vamos. Esse investimento físico vale a pena fazer, ele volta todo para a sociedade, mas nós precisamos fazer uma escola agradável, uma escola prazerosa. A criança tem que acordar e vibrar, pensar em ir para a escola, ter vontade de ir para a escola, autoestima lá em cima, que é o pré-requisito. Os educadores sabem disso. Nós estamos aqui com uma referência nacional e internacional de educação, nosso professor Cristóvão sabe disso, que para aprender, o primeiro requisito para aprender matemática, história, geografia, português, é ter autoestima elevada. É ter autoestima elevada. Esse é o primeiro, é o que abre as portas para o conhecimento. Se entra o conhecimento ou se tem uma parede no conhecimento e que não consegue ouvir nada que o professor está falando, né? Então é preciso ter uma escola agradável, uma escola prazerosa, gostosa, que tem equipamentos, que tem lá o ginásio, que tem piscina, que é um fascínio para as crianças, não custa nada ter isso, ele não tem acesso a esse tipo de atividade física que passa a ter, que tem um teatro, né? Que tem no teatro tem área de projeção de cinema, para a criança ter acesso desde cedo, e ali também ter oficinas de cinema, de teatro, que é importante para o desenvolvimento pleno e o desenvolvimento para a formação integral de um cidadão. Não se forma um cidadão só sentado numa sala de aula aprendendo geografia, história, português, matemática, etc. Então, são estímulos fundamentais, sobretudo estímulo à inovação, à criatividade, que é indispensável. Essa sim é a indústria do futuro. Essa sim que nós temos que fazer, aí que se provoca. Porque senão nós seremos apenas um povo que vai repetir o conhecimento alheio, vamos ser reprodutores do conhecimento e não inovadores. E é por isso que as crianças precisam ter aula de artes na escola, precisa poder ter lá os pincel, tela para poder pintar e tantas outras iniciativas, porque ajuda o desenvolvimento, ajuda o conhecimento e torna a escola gostosa. Esse é um grande, Guilherme, sem dúvida nenhuma nós vamos fazer isso. E vai fazer isso com planejamento, quantas as escolas vão fazer por ano, né? Vamos, a partir de 2012, porque 2011 nós vamos botar para funcionar o que tem, e vamos preparar esse ambiente para esse novo projeto e já construir no ano de 2011. Para 2012 já começar uma cidade no Distrito Federal, tá já completamente uma inteira, uma cidade menor, toda ensino integral, para mostrar o que significa isso para todas as outras. E ninguém nunca mais vai poder voltar atrás, ninguém vai poder voltar atrás, porque a sociedade não vai deixar. Por isso que não pode ser um programa de governo, né? Porque aí é arriscado ter uma mudança e fazer igual aconteceu no período do Cristóvão, que era como governador, e projetos de cidadania de maior grandeza, e chegar um governador e acabar tudo no outro dia, né? Isso não pode acontecer mais no Distrito Federal. Então, essa é uma questão central. Me detive mais nisso, porque não deve parar aí. Nós devemos cuidar de ter escolas técnicas no Distrito Federal, uma em cada cidade do Distrito Federal, inicialmente as escolas técnicas,
né, fazer uma rede federal aqui de escolas técnicas, também criar a nossa universidade distrital para poder formar os recursos humanos, né, dando acesso gratuito e uma escola de qualidade, mas também focando nas áreas que a cidade precisa. A cidade necessita de tal perfil de profissional. Vamos oferecer mais vaga para essas áreas, porque a cidade não pode ficar sem esses profissionais. Então, você também tem condições de formar mais para as áreas que houver maior necessidade. João Goulart, quero cumprimentar aqui meu companheiro também, que é candidato, PDT, a deputado distrital. E, portanto, eu acho que essa questão da escola é a questão fundamental, que ela é estruturante, é definitivo. Se não fizermos isso, vamos sempre tratar as consequências de não ter a boa escola. Vamos tratar as nossas crianças que estão na rua, vamos tratar as crianças que estão na violência, vamos tratar as nossas crianças que estão na droga, vamos tratar da violência contra as crianças. E criança estando na escola, protegida, criança, né, tem que ser aqui, Cristóvão, aqui tem que ser uma das áreas que você gosta dessa formulação, como nós falamos, nós vamos conseguir um êxito na educação aqui, que assim, aqui nós temos que decretar num prazo mais curto, se a gente puder, e o mais rápido possível, como território livre do analfabetismo. Isso nós podemos conseguir isso aqui. E outra coisa que nós temos que decretar aqui, se Deus quiser, é ser a cidade do território livre de violência contra a criança, por exemplo. Essa é uma meta absolutamente possível, porque as crianças estão na escola, né? Não podemos admitir as nossas crianças na rodoviária, em tudo quanto é lugar, meninas, 8, 10 anos de idade, cheirando cola, o dia sendo exploradas de todas as espécies, de forma mais deploráveis possíveis, e isso passa a ser normal, encarar com normalidade. E se a gente admitiria um filho nosso? Então vamos enfrentar essa questão com força, né, do trato da criança, né? É evidente que nós precisamos fazer o desenvolvimento econômico dessa cidade, preservando a qualidade de vida, preservando o meio ambiente, cuidando das futuras gerações, ter uma visão de desenvolvimento avançado, né, na área de ciência e tecnologia, implantar os parques tecnológicos na nossa cidade, né, ter desenvolvimento econômico para poder, no patamar da capital do Brasil, transformar a capital do Brasil na capital da América Latina. Tem tudo para isso, tudo absolutamente, e precisa atrair alguns investimentos importantes, como um Centro Financeiro Internacional para o Distrito Federal, né, ter um novo aeroporto aqui, conectando isso com uma cidade aeroportuária para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e investir muito na indústria limpa, na indústria de ponta, na ciência e na tecnologia, que é a característica fundamental de uma cidade como o Distrito Federal. Ao mesmo tempo que vamos cuidar também de quem não tem qualificação profissional adequada, quer dizer, permitindo que tenha, com muita qualificação profissional e com muita economia solidária e oportunidades para uma inclusão emancipacionista das pessoas no mercado de trabalho, ou seja, que tenha sua renda com cooperativas, com associações, com microcréditos, enfim, né, com todas as áreas que permita a inclusão dessas pessoas. Então, nós temos que ter mais governo para quem mais precisa de governo, ter governo na ponta, ter governo na periferia das cidades, e lá, não o contrário, que as pessoas, você disponibiliza o crédito e achar que a pessoa que está lá numa situação extremamente precária possa entrar em um banco bonito desse, passar por uma porta rotatória dessa e sentar lá na cadeira do gerente e fazer uma proposta de um projeto de crédito. Não existe essa possibilidade. Então, o crédito disponível tem, mas tem que ter uma política de microcrédito que o facilitador, o elaborador do programa, da proposta, faça isso na ponta. E o governo oferecendo estudo de mercado, o que pode ser produzido, o que há mercado para produzir, e ajudar na constituição, né, das cooperativas, das associações, enfim, de vários mecanismos solidários da economia. Então nós temos que ter, ao mesmo tempo que a cidade desenvolve
da forma mais avançada que existe, porque essa é a capital do país que precisa avançar sim. Ao mesmo tempo você diminui a desigualdade, ao mesmo tempo você dá oportunidade para quem mais precisa, e é por isso que tem que ter uma política muito ofensiva em todas essas áreas, né? É evidente que nós temos que ter uma política de segurança pública. A capital do Brasil tem que ser uma cidade segura, e nós vamos mudar a política de segurança pública, ter um policiamento inteligente, um policiamento que dê mobilidade, né, aos policiais, não fiquem presos em um postozinho desse, né, que tenha um posto móvel, que tenha um investimento pesado, que é mais avançado de tecnologia da segurança, para poder fazer um diagnóstico adequado, para poder se antecipar os fatos, para poder monitorar as áreas como a incidência de crime, violência. Portanto, isso é absolutamente viável e possível, né? Temos os recursos humanos de boa qualidade aqui nas nossas polícias, precisa essas polícias se conversarem e, obviamente, ter uma ação forte, né, do ponto de vista da Polícia de Segurança Pública. Mesma coisa com a Polícia Técnica, né? Tem que ter investimento forte na Polícia Técnica. A Polícia Civil tem que investigar. E aqui tem que ser exemplo de resolução, percentual de resolução do crime. Não pode acontecer, como esse caso que está aí do advogado, Guilherme Vilela, tem um ano que está. E isso nós precisamos ter uma polícia técnica altamente capacitada, porque se você desvenda o crime, você pune o criminoso, tira da sociedade, priva, né, de liberdade uma pessoa dessa, e obviamente protege a sociedade, e ao mesmo tempo você inibe a continuação dos crimes. Então é importante ter resolução, né? Hoje é impossível, hoje nem a Polícia Civil hoje praticamente anota os boletins de ocorrência, e a capacidade de investigação muito pequena que tem, mas isso pode melhorar muito mais. Mesma coisa com a política habitacional, precisamos fazer uma política habitacional para todas as faixas de renda da nossa população, né, para poder, obviamente, diminuir hoje, né, uma demanda brutal que tem de habitação, né. E colocaria também a questão do transporte como uma questão central. A cidade precisa ter transporte público de qualidade, né, estimular o uso do transporte público, e para isso ele tem que ser bom e de qualidade. A gestão do transporte público tem que ser necessariamente do poder público, e poder exigir cumprimento de horários, ônibus confortáveis, e utilizar os outros modais, como VLT e metrô, de forma integrada no sistema, com bilhete único, acessível para a população e civilizado, porque hoje o nosso transporte não tem nada de civilizado, é uma verdadeira humilhação para o povo que utiliza o transporte público. Eu gostaria também de dizer que para nós é muito importante algumas políticas públicas, como eu falei, políticas voltadas à infância, uma política voltada à juventude, porque a nossa população é muito jovem, precisa ter uma política para a juventude em todos os aspectos, da educação, do lazer, da cultura, né, do primeiro emprego, etc. Uma política para a mulher, isso nós vamos fazer como uma política pública. Por isso que é tão importante essa questão da política para a mulher, que nós teremos uma Secretaria da Mulher no Distrito Federal, para cuidar dessa política o tempo inteiro, e não eventualmente, que vai desde a questão da